Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da diferença entre reino e vida eterna e agora abordando a questão da hiena de fogo na era vindoura. Eu já fiz um outro vídeo, mas eu senti que deveria voltar em uma digressão e começar um pouco antes do que o que foi falado naquele vídeo. Então aquele vídeo vai entrar como continuação deste. Esse vídeo, na verdade que eu estou fazendo aqui, vai entrar primeiro. A questão que eu senti de começar de uma forma mais rudimentar possível é com relação à disciplina na era vindoura, ao tratamento de Deus sobre os seus filhos não limitados a essa era. E o que a Bíblia quer dizer com a expressão, né, dano da segunda morte. Então eu gostaria de começar abrindo em um texto de Apocalipse capítulo 2, onde o Senhor Jesus, ele dá uma advertência aos irmãos da igreja em Esmirna, aqueles que estavam sendo provados por causa do testemunho e da fé que sustentavam. E o Senhor aparece para eles segundo a necessidade deles, porque para cada uma dessas 7 igrejas do Apocalipse, Cristo se mostra de acordo com a necessidade em que elas se encontram. Por isso, aquele Filho do Homem glorificado do capítulo 1, com todas aquelas características que ele se mostra ao apóstolo João, agora aqui ele usa cada ângulo daquele que foi percebido dele para responder a uma demanda, a uma necessidade da igreja para o qual ele se dirige. E no caso da igreja em Esmirna, ele aparece como aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É interessante que, diante da provação do sofrimento passado pelos cristãos da igreja em Esmirna, Cristo apareça como aquele que esteve morto e tornou a viver, porque eles estavam também sendo mortos, estavam sendo submetidos a uma prova muito dura, e o Senhor diz que o diabo lançaria alguns deles em prisão a fim de serem postos à prova, fazendo com que eles tivessem tribulação de 10 dias. O assunto aqui não é a salvação desses cristãos, porque eles já pertenciam ao Senhor, mas era a fidelidade deles para com o Senhor que os resgatou. Fidelidade em manter o testemunho ainda que implicasse a morte. Ele fala para eles como aquele que já passou pela morte e tornou a viver. Ou seja, ele não está exigindo nada que ele mesmo não tenha passado. Diferente dos outros generais e dos senhores que governam sobre os impérios do mundo, o Senhor Jesus nunca manda os seus irem até onde ele mesmo não foi. Ele nunca exige de nós uma coisa que ele mesmo não tenha passado primeiro e por causa do qual ele não tenha condição de nos ajudar. Não, ele mesmo foi aquele que foi provado em todas as coisas, sem pecado, e que passou pela morte e reviveu. Então ele diz, do que vocês estão com medo da morte? Esse que fala com vocês é aquele que esteve morto e tornou a viver. Não temas. Ainda que morram, não temam. Eu já passei, eu já venci, e por isso eu posso pedir, sejam fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante que a vida aqui está ligada a um prêmio, a uma coroa. Não só a vida eterna como dom inicial, mas como um galardão. Porque há aspectos da vida eterna que você desfruta agora, como um dom gratuito da parte de Deus. Mas há outro aspecto dela que tem a ver com uma expressão que nós vamos ver no outro vídeo que vai ser colocado, que está relacionado àquela expressão usada em Mateus e em Marcos. Entrar na vida. Uma coisa é a vida eterna entrar em você pela fé. Outra coisa é você entrar na esfera da vida como um galardão. Ele diz que se esses santos forem fiéis,
ele lhes daria a coroa da vida. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós não precisamos nos perguntar muito o que é a segunda morte, já que Apocalipse capítulo 20 diz que a segunda morte é o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo eterno, onde os incrédulos que rejeitam as boas novas do Evangelho, rejeitam o insistente amor de Deus, são contra aquilo que Cristo estabeleceu e se opõem de modo ávido à verdade, sem nenhum tipo de arrependimento, serão lançados. Eu não creio que a grande maioria dos homens vão perecer no lago de fogo. Somente aquele que em último grau rejeitou tudo o que Deus tentou fazer para salvá-lo é que será lá atirado porque escolheu aquele caminho. Ninguém será lançado sem todas as chances possíveis. Mas o lago de fogo é uma realidade e ele é a condenação eterna, e a Bíblia o chama de segunda morte. Apocalipse 20 assim define o lago de fogo. Agora o interessante é que aqui o Senhor Jesus diz que o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. É sinal que se você não for um vencedor, apesar de ser cristão, porque é para cristãos, é muito importante a gente pegar o contexto que está sendo falado isso aqui, é para cristãos da igreja em Esmirna que Cristo escreve através de João essa epístola. O Senhor Jesus ressuscitado ordena que isso seja dito para aqueles cristãos que estavam em perseguição, dizendo assim: ao vencedor, né, ele faz uma promessa: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É sinal que, apesar de ser cristão, se você e eu não formos vencedores, nós podemos sofrer o dano da segunda morte. Porque o vencedor tem garantia de não sofrer, mas o não vencedor, se ele disse assim, o vencedor não vai sofrer, está implícito que o não vencedor certamente está debaixo desse perigo. Está debaixo do perigo do dano da segunda morte. Mas como tudo na Bíblia tem que ser lido com cuidado e sem nenhuma presunção de dizer que nós temos a palavra final, mas até onde pela misericórdia é possível ser visto ao ser lido aqui, Cristo não disse que o não vencedor, que o cristão derrotado, sofreria a segunda morte integral. Ele disse que o não vencedor poderia sofrer dano da segunda morte. E a fim de falar um pouco sobre isso, para que nós não nos baseemos só na interpretação particular de alguém, sem considerar o que outros sérios estudiosos falaram, eu tenho aqui só para mostrar, eu andei fazendo uma pesquisa, aqui o comentário do texto grego escrito por A.T. Robertson, uma autoridade do texto grego do Novo Testamento, um grande comentário de Mateus Apocalipse, comentário exegético crítico grego. E esse irmão, que é um grande erudito dos Estados Unidos, nascido no século XIX, junto com Dean Alford e vários outros, ele coloca a seguinte explicação desse termo dano usado aqui no Apocalipse. Por isso eu gostaria que vocês pudessem ouvir o que ele diz. A.T. Robertson diz assim: a expressão dano aqui é um verbo. No primeiro aoristo subjuntivo, em voz passiva. Esse é um verbo no primeiro aoristo subjuntivo, em voz passiva, da palavra adikel, que é um verbo antigo. Adikel significa injustiça ou dano parcial sofrido. Aqui, especificamente, Robertson diz que o termo significa prejudicar, causar um dano parcial
não integral, parcial a alguém. E ele diz que esse verbo dano também é usado em outros textos do Apocalipse, que eu gostaria que a gente pudesse ler. Vou citá-los aqui, se você quiser anotar na sua Bíblia para fazer a leitura. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. É o mesmo verbo usado. Apocalipse 7. Então, vamos aqui para ver em que sentido aparece esse verbo traduzido em Apocalipse 7, versículo 2. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Estou começando no versículo 1. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi, versículo 2 agora, que nós queríamos chegar. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se nós lermos isso aqui com bastante cuidado, nós vamos ver que esses anjos que estão aqui prontos para causar dano à terra, não é um dano de aniquilação total. Porque quando os selados de Deus na terra, que são judeus, remanescente das 12 tribos, aqui no capítulo 7, não do capítulo 14, onde aparecem as primícias cristãs, mas aqui no capítulo 7 são remanescentes das 12 tribos de Israel. Quando eles são selados, imediatamente o 7º selo é aberto, e quando o 7º selo é aberto, tocam as 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas causam dano à natureza. Mas se você lê, e essas 4 trombetas têm a ver com os anjos daqui, que vão causar o dano à terra, às árvores e ao mar. Mas quando você lê o dano causado pelas trombetas, diz que, por exemplo, na primeira trombeta, no capítulo 8, versículo 7, fala que foi queimado a 1/3 parte da terra, e das árvores e também de toda a erva verde. De fato, é um dano, não é uma destruição total. Então essa palavra, esse termo, né, esse verbo aqui usado em grego, que vem do verbo mais antigo adikel, aqui, colocado em aoristo subjuntivo, ele realmente representa um dano parcial e não total. É quando alguma coisa é destruída parcialmente, mas não completamente. A prova disso é que é o mesmo termo usado no capítulo 2 de Apocalipse para dano da segunda morte, ou seja, os crentes que forem derrotados poderão experimentar parcialmente o que é a segunda morte, não completamente. A segunda morte completa e integral é o lago de fogo eterno. Os cristãos não podem ser lançados eternamente no lago de fogo, que é a geena de fogo eterno. Mas eles podem, conforme nós vamos ver no outro vídeo que eu já gravei, mas vou deixar para a continuação desse aqui, ser lançados parcialmente lá. Parcialmente. Porque a palavra dano sugere dano parcial. O dano da segunda morte é uma parcela da segunda morte, assim como o dano aqui de Apocalipse 7, que esses anjos iam fazer ao céu, à terra e ao mar, era um dano parcial a essas coisas, como fica comprovado no capítulo 8, quando as trombetas começam a ser tocadas. Eles não destroem toda a árvore, não destroem todo o mar e nem toda a terra. É algo parcial. E é o mesmo verbo grego usado. Isso o que diz o nosso irmão, né? Aqui, a autoridade do texto grego, né? Aqui escrito A.T. Robertson, né? Ou A.T. Robertson. É um texto, é um dano parcial, não é um dano completo. Aqui fica provado pelo termo usado em Apocalipse 7, verso 2. Isso eu estou falando porque teve alguns irmãos que falaram, mas como que a gente pode saber que o dano da segunda morte não é a segunda morte? Não é o lago de fogo eterno para os cristãos? É porque Cristo pôs a palavra dano. E dano diz respeito a algo que é feito parcial, não completo. Por que não pode os cristãos perecerem eternamente? Porque o Senhor Jesus falou, as minhas ovelhas estão na minha mão
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Eternamente não, mas parcialmente elas podem provar um dano. Porque esse parcial não tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a conduta como elas viveram. Para a vida eterna Cristo pagou, por isso ninguém pode perecer, tendo crido nele, eternamente. Mas podem sofrer um dano parcial. O verbo usado em Apocalipse 7:2, né, é o mesmo de Apocalipse 2, versículo 11. Também ele aparece em outros lugares do Apocalipse. Por exemplo, eu tomei nota aqui de alguns versículos e é interessante a gente ler. Vamos agora no capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipse. Porque esse dano que é feito nas primeiras 4 trombetas não tocam os homens de modo direto, toca a natureza. A partir da 5ª trombeta, os homens começam a ser tocados e receberem dano também. Aí são os últimos 3 ais, né, que tem que acontecer. Os primeiros 4 trombetas são coisas que afetam a ordem das coisas criadas, mas os homens ainda não foram tocados. A partir da 5ª trombeta, os homens começam a ser tocados, porque aí vem a vinda do anticristo e daqueles gafanhotos híbridos que saem do abismo. Capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano. Olha só. A erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Assunto do capítulo 7 lá. Então, as trombetas estão cumprindo o juízo que aqueles anjos no 7 tinham preanunciado. Aqui, no caso, o juízo direto sobre os homens. Foi-lhes também dado que não os matassem. Está vendo? Que o dano aqui não é nem a morte. O dano diz respeito a um tormento que é parcial e tem tempo determinado. Não é nem para a vida toda. É 5 meses. Então, esse verbo usado indica algo que é parcial, que não é integral, que não é total. Então, o dano da segunda morte é um prejuízo temporário que cristãos infiéis experimentarão na segunda morte, mas não para todo sempre, porque nenhum filho de Deus pode perecer para todo o sempre. Então, aqui está explicado o versículo de Apocalipse. E em Apocalipse capítulo 20, aparece uma outra expressão interessante, que eu peço que vocês que quiserem saber com detalhes a respeito dela, assistam os vídeos falando sobre a primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição não é a ressurreição de todos os crentes, é a ressurreição daqueles que forem dignos da era vindoura. Os demais crentes que morreram, mas não foram vencedores, não ressuscitarão na primeira ressurreição. Está provado nos vídeos aqui da playlist do Escriba, aí para cima nos vídeos, né, que tem sobre a primeira ressurreição. Assistam eles que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Não dá para repetir, tá? Eu rogo que possam assistir para poder entender. Os cristãos derrotados que não tiverem parte na primeira ressurreição só vão ressuscitar no final do milênio. Por isso, aqui no Apocalipse 20, diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A ressurreição para o galardão da era vindoura. Sobre esses que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Agora, esse termo autoridade no grego, também uma outra autoridade no texto grego, é o nosso irmão, né, W.E. Vine, do famoso dicionário de palavras hebraicas e gregas, né? Dicionário expositivo de palavras hebraicas e gregas. O nosso irmão Vine, Dr. Vine, o erudito da língua grega, explica que o termo autoridade aqui é exousia. E que o termo exousia, em grego, significa ter direito de, com base legal. Ou seja, a segunda morte tem base para tocar naqueles que não
participarem da primeira ressurreição. E isso não diz respeito só aos incrédulos, como ela vai tocar eternamente neles, porque eles serão julgados no trono branco e então serão tocados para tudo sempre. Mas ela também tem uma base parcial para tocar nos crentes que não viveram de acordo com o que Deus determinou. Por quê? Porque o próprio Deus os entrega a esse dano. Tanto é que é uma coisa interessante, que no capítulo 2 de Apocalipse, quando fala desse verbo, né, esse verbo que está no aoristo subjuntivo, em voz passiva, dizendo que o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Olha, eu não sou um erudito na língua grega, mas lendo os comentários dos críticos gregos, se descobre que quando uma palavra está na voz passiva, ela indica que o sujeito está sofrendo uma ação que está sendo levada a cabo por alguém. Quando está na voz ativa, ele é o principal agente da ação. Quando está na voz média, ele tanto participa como sofre a ação. Na voz passiva, significa que é uma coisa que fazem com ele, independente dele querer ou não. Quando Cristo diz que o vencedor não sofrerá dano da segunda morte, isso está na voz passiva, significa que Deus está entregando esse cristão à segunda morte. Não é o cristão que está indo para lá, porque, claro, nenhum cristão vai querer participar desse lugar. Mas Deus vai entregar. E o termo exousia, como aparece em Apocalipse 20, verso 6, é uma autoridade legal com base em algo que foi dado. Quem deu? Deus deu. Deus deu a autoridade temporária à segunda morte para tocar nos seus filhos. Por quê? Porque eles viveram de forma inadequada. De uma forma que não trouxe glória para o Senhor e que não sustentou até com a morte o testemunho de Jesus. Por isso ele diz, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, e o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mas é dano, é parcial. Deus entregará parcialmente aqueles que foram infiéis para participarem da segunda morte. É ele que está dizendo isso, não sou eu. E a palavra dano ali aparece nesses outros textos, como a gente falou, sugerindo um dano parcial e não completo. Então nenhum cristão vai perecer eternamente, mas poderá sim experimentar o que os incrédulos vão experimentar de modo parcial. Qual a duração disso? Pelo menos 1000 anos, porque é o tempo de tratamento na era vindoura. E por isso Cristo disse que tem alguns que receberão perdão na era vindoura. Quando ele fala que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa era, nem na era vindoura. É porque alguns pecados são tratados nessa era. Existem alguns pecados que não foram confessados agora, são postergados para serem tratados na era vindoura. E muitos crentes vão aparecer com pecados para serem tratados na era vindoura. Porque não souberam lidar com a lascívia, com a mentira, com a injustiça, com a fornicação, com o adultério, com a maledicência, com os vícios, com o egoísmo, com a divisão, com rancor, com mágoas, então serão tratados na era vindoura e poderão estar parcialmente sujeitos à segunda morte. Sofrerão dano da segunda morte, mas não a segunda morte completa. Quem dará autoridade para que a segunda morte possa tocá-los? Deus, porque eles deram base legal para que isso fosse feito. Mas não perecerão para sempre. Tá bom? Esse é um ponto que precisava ser esclarecido. E essa segunda morte, ela aparece em outros textos da Bíblia, sendo chamada de geena de fogo. Muitas vezes, porém, mal traduzido, como inferno. Queria só esclarecer que a palavra inferno não aparece nas Escrituras. Ela é um termo latinizado para se referir ao que se chama de regiões inferiores, os ínferos, da onde vem o termo inferno, aquilo que é das regiões baixas, inferiores. A Bíblia fala, sim, e se você comprou o livro Hades, o lugar dos mortos, né, você vai ver que a Bíblia fala de camadas inferiores da terra. Esse é um assunto para um próximo vídeo. Todavia,
os copistas da Bíblia, que não são inspirados, a Bíblia no grego e no hebraico original foi inspirada pelo Espírito Santo, palavra por palavra. Mas a tradução não é inspirada. Os copistas que traduziram não eram inspirados, não tinham mais essa proteção da inspiração. Então, quando eles vão traduzir o termo inferiores, ou eles acham que uma região se refere ao mundo inferior, põe lá inferno para significar tudo. Mas tem versículos que trazem a palavra inferno, e quando você vai olhar no hebraico é Sheol, no grego Hades. Tem versículos que põem a palavra inferno e não é Hades e Sheol, é Tártaro, que é um lugar diferente. Tem versículos que põem lago de fogo como inferno, e o lago de fogo é uma outra coisa diferente do Tártaro, diferente do Hades, Sheol. Tem versículos que põem a palavra sepultura como inferno. Sepultura é diferente. Até o termo grego nemeion e o termo hebraico kibriot. Né? Na verdade, keber, porque kibriot é sepulturas no plural. São diversos lugares diferentes traduzidos com a mesma palavra. Isso dá uma confusão. No capítulo 20 de Apocalipse mesmo, quando você vai ver, eu queria que vocês lessem comigo. Aí depois desse vai ter um outro vídeo que eu já gravei, que eu ia colocar primeiro, mas vai entrar este vídeo aqui primeiro para introdução do assunto da Geena. Depois nós vamos ver, a partir do próximo vídeo, várias citações dessa Geena, dessa disciplina na era vindoura. E no próximo vídeo eu vou estar falando também, nesse outro vídeo que eu vou colocar, que já foi gravado, mas eu vou colocar depois, sobre a confusão que se teve entre essa Geena e o purgatório. Não é a mesma coisa, tá? E nós vamos continuar nos próximos. Mas nesse aqui, que é a introdução, é muito importante mostrar isso. Eu indico para você ler o livro Hades, o Lugar dos Mortos, onde nosso irmão Gouveia vai explicar essa questão muito bem. Também tem o livro publicado, né, em PDF pelo irmão Dini Francesco, da Colômbia, chamado Lugares da Ultratumba, né, onde ele explica também esse assunto muito bem. Um dos livros está traduzido para o português e o outro está em espanhol. Né? Então, a gente precisa entender isso, senão a nossa cabeça não entende essas questões de galardão, disciplina, condenação eterna. É necessário entender essas coisas. No capítulo 20 de Apocalipse, você quer ver um detalhe? Fala assim, ó, versículo... a partir do 11, falando do grande trono branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, olha só agora, a morte e o além. Olha como é que eles traduziram a palavra grega aqui. A morte e o além. Você vai olhar no grego, o que é além? Não está totalmente errado, porque o termo grego aqui, Hades, significa exatamente algo como além. Além do quê? Além da visão. Por quê? Porque esse lugar dos mortos, que é o Hades, que fica no centro da terra, é um lugar que os olhos não conseguem penetrar. É o mundo invisível dos mortos. Por isso que é traduzido além. Até a origem da palavra Hades vem do grego. Né? Eles pegam o prefixo alfa, que dá o elemento de negação, de não, de uma coisa que não é, e põem a palavra mais antiga, etimologicamente, eidos, que em grego é visível, aquilo que se vê com os olhos. Então, quando você põe o alfa, o elemento de negação, e o termo eidos, o que você tem é aieidos, da onde vem a raiz da palavra Hades, que significa o mundo não visto, o mundo que está além da visão. Por isso que aqui eu acharia mais correto traduzir Hades, para definir o lugar. Mas tudo bem, o termo além também ficou correto. Além da visão. Hades. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Né? E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, olha agora aqui, ó. Olha como é que a tradução da João Ferreira coloca. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Mas peraí, inferno na cabeça dos cristãos já é o lago de fogo. Já é o fogo. Como é que o lago de fogo é lançado dentro do lago de fogo? O inferno e a morte foram lançados dentro do lago de fogo.
O lago de fogo foi lançado no lago de fogo. O inferno foi lançado no inferno. Porque lago de fogo é o inferno eterno. Mas aqui está dizendo que o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas sabe o que é aqui? Está errada a tradução. Traduzir o termo Hades para além, no versículo 13, e traduzir o mesmo termo Hades para inferno, no versículo 14, mas é Hades também. Então, a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, é assim que está no grego, e a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Quer dizer, por que o Hades foi lançado dentro do lago de fogo? Porque não é mais necessário o mundo dos mortos. Acabou. É o último julgamento. Daqui para frente não vai existir mais morte, não vai ser mais necessária a masmorra do Hades para trancafiar os mortos enquanto o juízo chegaria. Já aconteceu o juízo, não é mais necessária essa prisão chamada Hades. Então, tanto a morte, que é um lugar, eu sei que existe o fator morte, mas aqui está falando da morte como um lugar. Existe um lugar no submundo chamado morte. Não vamos entrar aqui também nisso, porque não vai dar tempo. Mas existe a morte e o Hades. Morte e Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. E aí diz que esse lago de fogo, que é o inferno, na ideia dos cristãos, embora a palavra inferno não exista, esse lago de fogo, para onde foi lançada a morte e o Hades, é a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo eterno é a segunda morte, para onde foi lançado o Hades e a morte. O lugar chamado morte e o lugar chamado Hades foram atirados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, os incrédulos que não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, a condenação eterna. Os cristãos, porque tem um nome no livro da vida, mas muitos cristãos, conforme vocês vão poder ver nos primeiros vídeos aqui da primeira ressurreição, na playlist, muitos cristãos vão estar ressuscitando só nessa hora. Então, eles têm o nome no livro da vida, mas eles também passaram parcialmente pelo lago de fogo, sofrendo dano da segunda morte e não a segunda morte integral. Essa segunda morte, que é o lago de fogo, recebe um outro nome no Novo Testamento, que é a geena de fogo. Muito colocado pelo Senhor Jesus dessa forma nos evangelhos. Quando você lê Mateus capítulo 5, por exemplo, Cristo fala dos discípulos correndo o risco de serem lançados na geena. Ele fala isso no sexto mandamento, quando ele está comentando o sexto mandamento, e quando ele está comentando o sétimo mandamento. Tanto no sexto mandamento, que ele está falando do ódio, da ira que um cristão pode ter pelo outro, ele fala dos cristãos, dos seus discípulos, poderem ser lançados na geena, traduzido ali para inferno de fogo, errado de novo. Esse termo inferno bagunçou a tradução da Bíblia, irmãos, perdão. Eu sei, eu não quero desmerecer nenhum tradutor, nenhum servo de Deus, mas ao traduzir Tártaro, Hades, Sheol, Lago de Fogo, Geena, morte, sepultura, Abaddon, lugares que a Bíblia trata como lugares distintos, com a mesma palavra inferno, bagunçou tudo. E nós precisamos ler o original para poder separar as coisas. Porque você, por exemplo, você nunca vai ver sendo falado que cristãos ou homens são lançados no Tártaro. Mas tem versículos que traduzem, do mesmo jeito que traduz Hades, que é o lugar para onde os homens vão quando morrem, traduz a palavra Tártaro, que é uma prisão de espíritos imundos. Que não é lugar de homem. É o lugar para onde os demônios estavam temendo ir. E essa palavra só aparece uma vez no Novo Testamento, e não é inferno. E os tradutores vão lá e traduzem inferno do mesmo jeito, tanto Hades como o Tártaro. Aí traduzem lago de fogo como inferno também. Vira uma confusão. Mas Cristo fala da geena. E aqui eu vou tentar falar um pouquinho sobre de onde vem o conceito da geena, para que a gente possa entender isso também. A palavra geena vem de um termo hebraico. Na verdade é geena, em grego, que é a tradução do termo
Inom, ou Vale de Inom. O Vale de Inom era um vale que ficava fora da muralha da cidade santa, da Jerusalém, que foi usado como um lixão, um depósito de lixão da cidade, onde toda a escória e lixo e corpos, já que naquela época não tinha-se por bandidos e pessoas um respeito como hoje, né, se tenta fazer, então bandidos e pessoas criminosas que eram mortas eram atirados a céu para serem desonrados quando morriam. Os seus corpos eram desonrados, devorados por feras ou simplesmente putrefando a céu aberto. Mas nesse depósito, nesse lixão onde se queimava o lixo, também se jogavam criminosos, corpos de criminosos que não tinham direito a um sepultamento digno. Então ali, nesse vale de Inom, ficava-se sempre o fogo aceso. Era um lugar de extrema dor, porque o fogo era muito quente. O lixo era jogado pela muralha da cidade e os corpos dos criminosos e bandidos também, pessoas desonradas. E o fogo era sempre alimentado e chacais e hienas passavam pelas encostas do lugar para se alimentar da carne putrefada. Então era um lugar de animais imundos, abutres, hienas e chacais, né, que ficavam ali como seres agorentos, se alimentando dos corpos jogados, e que parcialmente eram queimados. Alguns corpos queimavam inteiro, outros, quando caíam, dependendo do jeito que caía, nas redondezas do lugar, ficavam meio queimados, meio não tão queimados, e serviam de alimento para esses animais que se alimentavam de carcaças, né? Então o que acontecia? O fogo estava sempre aceso, e naqueles pedaços de carne, que é de gente, que é de animais, que morriam ali, que não era queimado e torrado pelo fogo, também criava-se um estado de carniça e putrefação, que fazia com que os vermes estivessem sempre presentes, meio que misturados com aquela ambiência de fogo. Ficava um lugar carregado, pesado, como um símbolo de cadáveres, esqueletos, lixo, fogo, animais agorentos, né, num lugar de sofrimento e de símbolo de destruição. Esse lugar era chamado de Vale de Inom. Há uma tradução, se eu não me engano, do professor Orlando Boyer, na enciclopédia bíblica dele, que ele diz que até o termo Inom tem alguma relação com hienas, porque as hienas frequentavam esse lugar. Era um lugar de chacais e de hienas. O lugar também recebe um outro nome no Antigo Testamento, principalmente no livro de Jeremias, que é chamado Vale de Tofete. Se você ler, acho que Jeremias capítulo 18, que fala da visão da botija quebrada, ali é mencionado esse mesmo lugar, o Vale de Inom é chamado de Tofete. Esse termo Tofete, segundo o nosso irmão Pember, o erudito, vem do que era feito nesse lugar antes de virar lixão, porque ele virou lixão depois. O nome mais antigo desse vale fora da muralha, na verdade, era, de fato, né, Vale de Inom e depois Tofete. Por quê? Porque o Vale de Inom, que era o Vale dos Chacais, um lugar deserto, era usado como lugar de sacrifício aos deuses pagãos, Moloque, principalmente Moloque, a quem os israelitas idólatras queimavam seus filhos no fogo. E como o sacrifício de crianças no fogo era algo terrível, sempre foi terrível, e envolvia muita dor, e havia os gritos das crianças enquanto estavam sendo mortas, o que eles faziam? Eles pegavam tambores com couro esticado e batiam esses tambores. O termo tambor de couro é de onde vem a palavra Tofet, em hebraico. O vale de Tofete era o vale dos tambores que eram batidos, enquanto as crianças eram sacrificadas e mortas, esgoelando e berrando pelo sofrimento infligido. Então era um lugar carregado desse tipo de história, dessa psico-história, que ficou no consciente das pessoas.
Primeiramente, um lugar de sacrifício de inocentes, dedicado aos deuses, demônios pagãos, Moloque e outras entidades, enquanto os tambores eram tocados. Por isso, o Vale de Inom, o Vale das Hienas, chamado de Tofete, o Vale dos Tambores de Couro, que eram batidos. Então, o que acontece? O rei Josias profana esse lugar, profana no sentido de inutilizar esse lugar. Nos dias do piedoso rei Josias, ele faz uma reforma no reino de Judá e destrói esse lugar idólatra. E esse lugar que era o Vale de Inom, que era também Tofete, um vale onde os sacrifícios aos deuses pagãos eram feitos, enquanto tambores eram tocados, passa, depois dessa profanação, a servir de lixo, de depósito de lixo da cidade antiga de Jerusalém. E aí vem toda essa história. Aí ele volta a ser chamado de Vale de Inom, ou Geena, em grego, da onde vem o termo Geena. Então Geena era o vale onde o fogo ficava sempre aceso. Depois que Josias profanou o lugar, inutilizou o lugar, porque ele queria que o povo adorasse o Deus verdadeiro e parasse com aquela barbárie, com aquela coisa cruel de matar crianças inocentes. Então ele inutiliza o lugar para sacrifícios, o povo não pode mais oferecer sacrifícios ali, e passam a utilizar o lugar para queimar o lixo e queimar corpos de pessoas profanas. E ali então cria-se esse contexto, né, de representar um lugar de suplício e de morte e de destruição no fogo. Por quê? A carne daqueles que não queimavam totalmente era comida por vermes, dos corpos jogados ali, ou por animais que vinham se alimentar das carnes e carcaças deles. E a outra parte, onde o fogo conseguia ser mais abrangente, queimava-se todo o lixo. Então era um lugar onde o fogo nunca se apagava e o verme nunca morria, como diz em Marcos capítulo 9. Depois, os próprios rabinos, entendendo a esperança da era vindoura, diziam que assim como na Jerusalém antiga havia uma Geena fora da cidade santa para os impuros, imundos e para tudo que fosse condenado, havia uma Geena, um vale de Inom queimando em chamas, assim quando viesse a Jerusalém que Deus traria no seu reino, no reino do Messias, os impuros seriam queimados na Geena, numa Geena verdadeira. E aí, quando o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus ratifica. Ele endossa essa interpretação, dizendo que sim, assim como havia uma Geena histórica de fogo, onde o verme não morria e o fogo não se apagava, queimando lixos e corpos fora da cidade, assim, quando vier o reino do Messias, fora da cidade de Jerusalém, haverá um lugar chamado Lago de Fogo, onde alguns já estarão queimando. O anticristo e o falso profeta, por exemplo, serão atirados para dentro do lago de fogo verdadeiro, não do lago de fogo histórico, que era só uma tipologia desse lago de fogo espiritual. E depois, quando vier a nova Jerusalém, fora da cidade, como diz Apocalipse 21, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, todo que ama e pratica mentira. A parte que lhes cabe é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. É a mesma Geena, só que agora é uma Geena eterna. Então, da Geena histórica, com todo esse contexto, surge uma Geena eterna, que os rabinos entendiam que haveria de existir e que Cristo endossa, que realmente será assim. Agora, a Geena que o Senhor Jesus está falando para os discípulos, é claro que não era a Geena histórica. E aqui tem uma confusão que os testemunhas de Jeová fazem para falar da aniquilação da alma. Eles falam que quando Cristo falava de Geena, Cristo estava se referindo à Geena histórica. Não. Não era a Geena histórica que Cristo estava falando. Porque quando ele fala desses termos Geena, ele põe tudo no futuro. Ao passo que nos dias dele já havia uma Geena queimando. Mas ele diz que os discípulos infiéis, que aqueles que pecarem, que aqueles que não viverem de modo digno, serão lançados na Geena, se não entrarem na vida. Ele está falando de uma Geena futura.
Olha, por exemplo, Mateus capítulo 5. Vamos começar a citar alguns versículos onde Cristo fala dessa geena. Então nós já vimos que o dano da segunda morte é o lago de fogo, certo? Parcial para os cristãos, eterno para os incrédulos. Por isso que para os cristãos ele é o dano apenas da segunda morte. Nós vimos a implicação do termo dano no grego, né? Que é um julgamento parcial dos cristãos no lago de fogo, enquanto que para os incrédulos é o lago de fogo completo. É a segunda morte, não o dano dela. Os incrédulos sofrem a segunda morte. Os cristãos não vencedores sofrem o dano da segunda morte. Essa segunda morte é o lago de fogo. O lago de fogo é a verdade eterna que foi tipificada pela geena histórica que havia fora das muralhas de Jerusalém. Mas a Jerusalém eterna também vai ter uma geena eterna fora dela, como lugar onde se queimará o lixo do universo. Lixo, né? O lixo do universo, que são aqueles que quiseram fazer a si mesmos de lixo e de materiais para a ira. Inclui o diabo, seus anjos, seus demônios e os incrédulos que quiseram segui-lo. Vamos então aqui para Mateus capítulo 5, vamos ver essa geena de fogo, que não está fazendo referência aqui à geena histórica. Está fazendo referência à geena que essa geena histórica tipificava, porque é uma geena futura. É onde os discípulos poderão ser lançados quando passarem pelo julgamento de Cristo. Mas lembre-se, é apenas o dano da segunda morte e não a segunda morte completa. Mateus capítulo 5... Quem mais falou disso foi o Senhor Jesus. Agora, né, alguns irmãos têm dúvida, mas será que é mesmo? Será que existe geena de fogo para cristãos? Existe lago de fogo parcial? Sim, irmão. E não é só isso. Em outros vídeos nós vamos ver que também existe a prisão e existe as trevas exteriores. São outros dois lugares. Mas ele também fala da geena para discípulo, ainda que parcial. Mateus capítulo 5, na minha Bíblia aqui, eu vou começar por aqui, uma das primeiras citações. Mateus 5, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Já comentamos esse trecho quando falamos do julgamento do tribunal dos anjos, né? Então vocês podem assistir. O meu foco aqui é o que vem pela frente. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O termo inferno aqui é geena de fogo. E ele fala, estará sujeito, depois de passar pelo tribunal. Estará sujeito à geena de fogo. Então essa geena, que é o lago de fogo, também é para cristãos que forem derrotados, mas apenas parcial. E ele continua. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que ali de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Aqui não está falando de oferta de dízimo na igreja, viu, irmãos? Isso aqui está falando da oferta pacífica, que era oferecida no altar de bronze, no templo. Aqui está falando de que oferta pacífica é uma oferta de cheiro suave, é um corban ao Senhor. E isso significa que nós queremos ter comunhão com Ele em paz. Porque a oferta pacífica é uma oferta que fala de paz entre nós e Deus. Cristo está querendo dizer aqui, se você vier para ter comunhão com Deus em paz e lembrar que outro não tem paz com você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando a fazer a tua oferta. Porque como que eu posso ter paz com Deus se meu irmão não está em paz comigo? Como que eu quero que o Senhor tenha paz comigo se eu estou tendo atrito com irmãos? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, porque esse irmão que eu tenho problema se tornou meu adversário. Então eu tenho que entrar em acordo sem demora com ele, enquanto estás com ele a caminho. Você vê que o tratamento aqui é tudo futuro? A caminho do quê? A caminho do tribunal de Cristo, do juízo de Cristo. Para que o adversário não te entregue ao juiz, porque se ele tem coisa não resolvida comigo e eu não tratei, ele vai ter base para falar, Senhor, ele ficou devendo para mim e não tratou.
O adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Prisão. Prisão, que aqui atrás ele chamou de algo ligado à geena de fogo. E aí ele diz assim, em verdade te digo que não sairás dali. Então vai sair, irmão. Mas o lago de fogo não é eterno? A condenação passou pelo tribunal de Cristo, não foi rejeitada eternamente? Não. Vai para uma prisão. E poderá sair dali depois que pagar o último centavo. Por isso que é uma punição dispensacional, porque dura no máximo 1000 anos. É depois do tribunal de Cristo, na inauguração do milênio. Então pode durar só o tempo do milênio, porque a eternidade vai vir, e na eternidade todos vão ter que estar. Todos que creem no Senhor vão ter que estar, porque o Senhor já os comprou eternamente. Mas durante o milênio eles podem ficar na prisão. Durante o milênio eles podem ser deixados na geena de fogo. Por isso que Apocalipse fala que é o dano da segunda morte e não a segunda morte completa. Eu espero que isso, aqui explicado, possa nos dar ajuda para entender essa questão. Vamos também em Lucas. Lucas capítulo 12. E vamos concluir aqui. Lucas 12. Versículo 1. Porque miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de um e os outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então os discípulos estão incluídos aqui. Ainda que tinha multidões ouvindo, mas ele falou o que falou primeiramente para os que creram nele. E vamos ver o que foi que ele falou. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. Está falando do dia que ele vai trazer à luz todas as coisas. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, falando aos seus discípulos primeiramente, aos que criam nele, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar, aqui traduziu inferno de novo, mas no grego é geena. E ele está falando para discípulos. E ele está falando de um lançar no futuro. Então você vê que os crentes, isso viola a justificação, a salvação eterna? De forma nenhuma. Porque não está falando que eles serão deixados lá para sempre. Mas está falando que eles podem sofrer sim, parcialmente. Porque embora para a salvação eterna Cristo pagou tudo, no que tange a conduta, eles ainda têm talvez que experimentar algo de disciplina de Deus por não terem permitido que o Senhor tivesse a glória que era devida. E amaram o pecado, então parcialmente estarão sujeitos ao castigo dos pecadores. Esse versículo de Lucas, capítulo 12, que fala isso, versículo 5, Lucas 12, 5, ele aparece, sendo reforçado por Jesus, dos discípulos serem lançados na geena, em Marcos 9, que é um tema que vai ser colocado no próximo vídeo. Então eu falei de ter 2 vídeos, mas nós vamos ter 3 vídeos para tratar desse assunto. O primeiro aqui falando sobre o que é o dano da segunda morte, o estudo da palavra no grego, por que é parcial e não eterno, por que inclui os cristãos parcialmente só, da onde vem o termo lago de fogo, a relação disso com a geena, primeiro com a questão histórica, depois da geena espiritual eterna. E aí no próximo vídeo, que vai ser colocado, nós vamos ver a diferença entre essa geena e o purgatório. E algumas citações dessa consequente geena na era vindoura. Mas ainda vai ter que ter um outro vídeo ainda. Tá? Então nós vamos agora aqui em Marcos 9 e vamos completar por hoje a questão. E continuar no próximo vídeo e ainda no terceiro vídeo. Marcos 9, Cristo menciona de novo para os discípulos, falando o seguinte, falando sobre o perigo de colocar tropeço na vida dos cristãos.
de nós servirmos de tropeço uns para os outros, de nossos atos e palavras servirem de tropeço. Aí ele fala, e quem fizer tropeçar, versículo 42, um destes pequenos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, aqui está falando do milênio, entrar na vida, se você ler Mateus 19, aliás, Mateus 18 e Mateus 19, você vai ver que corresponde a entrar no reino dos céus. A vida entrar em você é você receber vida eterna, que te dá direito à Nova Jerusalém. Mas você entrar na vida, está falando do galardão do reino. Então Cristo está falando assim, é melhor você entrar na vida maneta do que tendo as duas mãos, ires para, de novo a tradução errada, inferno, é Geena. Ires para a Geena, para o fogo inextinguível. E aí, anota, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Embora isso não apareça nos manuscritos mais antigos, o copista adicionou e não está errado, porque de fato, como a gente viu, na Geena histórica, que Cristo está usando como símbolo, havia fogo e verme. E tudo indica que do outro lado também vai haver algum tipo de fogo e de verme. Porque Isaías 14 profetiza que Satanás será lançado no abismo, no lugar da morte, e que vermes serão a sua cobertura. E o rico da história, não é parábola, é a história do rico e Lázaro, no Abadom do submundo, ele também está em tormentos em chama. Então, se o fogo do Hades, que é o Abadom, e o fogo do Tártaro tem chama e verme, o do Lago de Fogo também, da verdadeira Geena. O que aconteceu na Geena histórica é só um símbolo do que vai acontecer em muito maior medida na Geena espiritual, que será parcial para os cristãos, por isso que Cristo fala de cristãos, de discípulos serem lançados lá, e fala do dano da segunda morte, e será eterna para os que rejeitam a mensagem do Evangelho. Então nós paramos por aqui, fica aqui a minha palavra. Aos cristãos, você que é cristão, que tem vivido de forma desleixada, que não tem procurado andar em santidade, que tem rixas com irmãos, que usa mãos, pés e olhos para fazer o que é indevido, pare, meu irmão, mortifique os membros do seu corpo sobre essa terra, pelo poder do Espírito Santo, se você quiser ter parte na herança que está sendo preparado. E a você que não crê no Evangelho, para você, se você assistir esse vídeo, o Lago de Fogo não é o dano apenas, é o Lago de Fogo completo, é a segunda morte completa. Então volte-se a Ele enquanto Ele te chama, porque do mundo Ele é o Salvador e o amigo dos pecadores. Como amigo Ele quer te salvar, para depois não ter que julgá-lo e condená-lo como juiz. Que Deus abençoe a todos, nós vamos continuar no próximo vídeo com a graça de Deus. Até mais.